Uma honra estar com vocês aqui nesse momento, compartilhando com o Paulo, com a Estela, né, que estão construindo muito esse conceito da agricultura 4.0. E para a gente começar, primeiro, para que a Estela se apresente um pouquinho mais e, na sequência, ela já conte um pouquinho para o que é para ela, né, e para o grupo John Deere, Agricultura 4.0, e eu já volto no Paulo. Ok, obrigada, Gil. Boa noite a todos. Então, como já foi apresentado anteriormente, o meu nome é Estela Dias, eu trabalho aqui na John Deere na área de desenvolvimento de negócios, e um departamento que nós chamamos de Grupo de Soluções Inteligentes. Né? A minha formação é na área agrícola, eu sou engenheira agrônoma de formação, sou formada pela Exalc em 2005, tenho MBA também nessa área de agricultura, tenho 15 anos de experiência no agronegócio, né? Atuei nas áreas de venda, consultoria, planejamento e hoje estou aqui na John Deere há 4 anos. Sou uma entusiasta e apaixonada pela agricultura e por essa evolução que a agricultura tem passado. E vou falar um pouquinho hoje aqui com vocês como é que a John Deere está inserida, né, dentro desse mundo e como o Gil perguntou, o que é, como a gente está inserido dentro da agricultura 4.0. Mas para começar a falar sobre a agricultura 4.0, eu queria fazer uma referência, né, do que foram essas etapas, né, como é que a gente vem inovando dentro da agricultura, né? Nós tivemos a agricultura 1.0, que durou por muito tempo, né, e foi marcada aí pelas operações com tração manual. Né? Depois nós tivemos a agricultura 2.0, que foi muito marcada pela introdução das máquinas agrícolas, né, do motor a combustão, e viemos evoluindo, então, nesses ponto zero, né, onde a gente teve a 3.0, que já começou ali o uso de transgênicos, que foi uma grande revolução, onde a gente começou o uso de imagens de satélite e georreferenciamento dentro da agricultura, e isso se mistura ali para o início da agricultura 4.0, onde a gente tem a questão da agricultura de precisão, e a John Deere vem atuando nisso já há bastante tempo, né, investindo nessa agricultura de precisão, e onde a gente vem vendo acontecer uma grande transformação e uma transformação muito rápida, né? Que a gente sai ali da captura de dados, do foco em captura de dados, onde a gente investiu por décadas aí, e viemos evoluindo, por exemplo, com o uso de piloto automático, até chegar na questão de telemetria, uso de sensores, uso de robótica, uso de inteligência artificial, e estamos caminhando para o que alguns já chamam aí de agricultura 5.0, né, que seria a era marcada pela autonomia. Então, nós já temos muita coisa nesse sentido e investimos aí diariamente milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, pensando em como é que a gente vai tornar mais fácil a vida do agricultor rumo à autonomia. Muito obrigado, Estela, uma honra. Obrigado pelas suas palavras. Se você estiver aqui acompanhando o bate-papo, pode mandar suas perguntas, que daqui a pouco a Estela e o Paulo Dancieri vai responder para você, para tirar nesse fechamento de evento, que é uma honra para nós. Paulo, você está aí nos limites do EA Economy, né? E você está agora, enfim, à frente de uma empresa que é totalmente data-driving, dados na fazenda. Queria que você contasse um pouquinho sobre você e também, logo na sequência, como a Estela contou no seu caso, a Pecuária 4.0. Boa noite. Boa noite, Gil. Obrigado pela introdução. Prazer te conhecer. Prazer, Estela, todo o pessoal da EAGRO, da FAEB. É uma grande honra poder voltar a falar com vocês depois de alguns anos aí, agora digitalmente. Meu nome é Paulo, minha formação é um pouco na contramão desse mundo da inovação. Sou formado em Direito. Comecei minha vida na carreira pública, fui promotor de justiça por 4 anos. Resolvi pedir exoneração. Ingressei na Coima em 2008. Fiquei 12 anos e 3 meses na empresa, dos quais os últimos 6 anos ocupei a posição de CEO da empresa, e ali meus desafios sempre foram a mudança, a transformação de mudança, não porque eu desejava a mudança, mas a mudança sempre foi algo que me
me incomodou bastante, e o nosso trabalho foi fazer com que a empresa evoluísse de uma empresa de, basicamente, equipamentos de pesagem e contenção para uma empresa de sensorização, porque na pecuária, um pouco diferente da agricultura, um pouco menos evoluído que a agricultura, a gente tem um grande desafio de captura de informações. A gente está um pouquinho atrás ainda da agricultura nesse sentido. E ali na Coima a gente teve a possibilidade de desenvolver uma plataforma especificamente, que foi a Balpes, que foi uma inovação, a primeira plataforma de tecnologia no mundo, onde a gente começou a captar informação de animais diariamente, de uma forma natural, sem qualquer intervenção humana, fazendo com que a realidade da mensuração de dados da produção bovina mudasse substancialmente, porque, para quem sabe da pecuária, a média de pesagem dos bovinos, daqueles que possuem balança na fazenda, que são menos de 10% dos pecuaristas brasileiros, é de 2 vezes durante a vida do animal. E com a plataforma, a gente passou a ter uma pesagem mínima de 3 vezes durante o dia, né? Isso começou a dar correlações para a gente, tanto da ingestão de água, da ingestão de pasto, e começou a mudar substancialmente a ótica de geração de valor na proteína de corte. E recentemente eu fundei a Bovexo, junto com outros 2 sócios, que é uma plataforma de digital, na verdade, nós estamos falando aí de software 100%, como o Gil falou, e a gente tem a missão, muito claramente, de, através de correlações matemáticas, de inteligência artificial, processar variáveis, muitas variáveis, combinatórias que o nosso cérebro não consegue processar de uma forma lógica, fazendo com que essas variáveis, tanto os aspectos produtivos quanto os aspectos comerciais, entreguem para o pecuarista uma rentabilidade mínima de 10 vezes aquilo que ele tem, porque é possível, e isso tudo de uma forma absolutamente sustentável, que a gente entende que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a pecuária sustentável é mais lucrativa. Então, basicamente, essa é a nossa história. A pecuária 4.0, a pecuária de precisão, não vou aqui trazer o histórico, porque é quase que uma analogia com o que a Estela contou da agricultura, a pecuária vem um pouco a reboque, mas basicamente é a utilização de tecnologias e outros desafios que não são tecnológicos, depois a gente pode abordar um pouco mais isso, para que a gente consiga fazer uma interação entre homem e dados, para que você tenha tomada de decisões assertivas e rentáveis. Basicamente é essa a introdução. Muito obrigado, Paulo. Uma honra. Eu queria jogar para vocês 2 uma pergunta que é um pouco... hoje nós temos no Brasil, em média, 60 mil vagas para cientistas de dados em todas as áreas, seja no jornalismo, seja na administração, na economia, e pelo que eu apurei, muitas dessas vagas estão também no agro. Vocês entendem que o Brasil está se preparando, na verdade está preparado, está se preparando e vai estar pronto para continuar na liderança, né, tanto da agricultura 4.0 como da pecuária 4.0 no mundo, tendo em conta todos esses avanços que no final eu vou dizer para vocês sobre, por exemplo, fazendas verticais ou fazendas em desertos como na China? Como vocês enxergam isso? Começo? Sim, por favor. Olha, é um grande desafio, você está falando de mão de obra, né? Então, é uma mão de obra absolutamente qualificada. Muito difícil dizer com certeza. Acho que o Brasil está tentando fazer a lição de casa. Eu acho que a gente tem muita demanda para isso, a gente tem muito elemento intelectual que é valioso, né? Óbvio que se a gente for comparar com China, onde crianças com 7 anos de idade obrigatoriamente já têm inteligência artificial na escola, a gente está um pouco atrás ainda nesse quesito. Acho que é um grande desafio a gente prover mão de obra, mas a contrapartida é que nós temos uma demanda muito grande, né? Gigante para isso, e temos capital intelectual muito bom, né? Acredito que com um pouco de boa vontade e com a cadeia bastante unida, a gente vai conseguir prover esse conhecimento, digamos assim, para que ele se exteriorize em ações práticas que vão atingir a indústria. Estela, não quero só colocar uma pimentinha nessa pergunta, tá? Hoje, se eu entrasse na faculdade na Exalc, que é uma das referências nacionais, né? Você pode deixar isso para o final para responder, mas eu aprenderia sobre o data drive no agro, na pecuária? É uma boa provocação, Gil. Até quando você formulou a pergunta, eu estava pensando justamente nisso, né? Como que os profissionais, tanto da área de agricultura, que são formados, que até pouco tempo atrás, há 15 anos atrás, quando eu estudei agronomia, não se via absolutamente nada disso, né? Eram os primórdios da agricultura de precisão, eram os conceitos que se tinham de agricultura de precisão, e o quanto em 15 anos esse cenário mudou completamente.
né? Então, a gente tem muitas conversas com a academia, e eu tenho visto uma preocupação, aí dizendo mais de ciências agrárias como um todo, né, de como é que se inclui no currículo desses profissionais a área de desenvolvimento de software, a área de ciência de dados, né? Então, eu acredito muito que isso vai entrar com tudo, né, no currículo desses profissionais. E, por outro lado, o que eu vejo, né? Também tenho conversado bastante com outras áreas da academia, que não a área das agrárias, né, mas a área das ciências matemáticas, ciência de dados, computação, etc. E existe um olho muito grande para a área agrícola, né? Eu acho que, principalmente no Brasil, o agro é algo que está em evidência. Isso não só aqui, os olhos de fora também são voltados para nós, né? Então, assim, eu vejo um movimento muito grande dessas outras ciências querendo entender quais são os problemas do agro e como essas coisas se conectam, para a gente, no final das contas, ter soluções e ter todas essas áreas trabalhando em conjunto. Eu trabalho bastante próximo também de startups, eu estou sempre me conectando, né, com outras startups, seja aqui do Brasil, seja de vários lugares do mundo, e eu vejo esse movimento muito forte, né, de como essas empresas na área de inovação estão olhando para soluções para o agro. Eu acredito que isso não vai ser um problema, Gil, eu acho que estamos correndo atrás disso. Eu sou um tecno-otimista e, como professor, vendo os dados, tenho certeza que a gente vai continuar na liderança, mas de vez em quando eu tenho que colocar aqui umas pimentinhas, né, para a gente alegrar nosso debate. E aí, a Jaqueline, da Senar, ela está fazendo uma pergunta para ambos, né, para a Estela e para o Paulo. Hoje nós temos assim, o maior número de... a maior cooperativa agrícola está aqui no Brasil, né? Mas você ainda tem pequenos, né, produtores. Essa realidade da agricultura 4.0 e da pecuária 4.0, ela já está acessível aos pequenos produtores ou somente através de cooperativas ou de uma união entre vários? Já é algo que é possível para o pequeno produtor? Posso começar aqui, Paulo? Eu acho que é totalmente viável ao pequeno produtor, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de muita colaboração. No caso, a cooperativa é o meio, muitas vezes, como se chega à tecnologia, né? E quando a gente fala no tema inovação, na minha cabeça vem muito a questão da colaboração. Então, assim, esse mundo da tecnologia é muito novo para todos, né? Seja para nós, por exemplo, como indústria, que vem trabalhando nisso, e a gente teve um salto muito grande nos últimos anos, seja para as cooperativas, para aqueles que dão extensão, fazem extensão rural, e para muitos agricultores também. O tema é muito novo. Então, chegar à informação é algo que a gente precisa de muita colaboração. Acho que as cooperativas elas têm um papel fundamental. Como nós, por exemplo, da John Deere, a gente acredita muito no nosso canal de concessionários, que é quem faz essa ligação entre o que a gente está pensando aqui como indústria e como a gente faz chegar isso lá no cliente. E o tema da agricultura 4.0, Gil, ele é extremamente amplo, né? A agricultura digital entra aqui dentro e como é que ela chega lá no pequeno produtor? Hoje eu estava vendo um vídeo até bastante interessante de como é que a gente foi capaz de pensar em soluções para agregar já, por exemplo, equipamentos que já estão lá no campo, equipamentos sem cabine, que antes só se pensava assim, a agricultura 4.0 ou as tecnologias só são acessíveis para os grandes equipamentos, né? Isso não é uma verdade. A gente querendo fazer acontecer, é possível adaptar, tem uma série de empresas, inclusive, que prestam esse tipo de serviço, de levar, por exemplo, um piloto automático para ser instalado num trator que o produtor já tem lá no campo para fazer plantio de café, por exemplo. Porque às vezes a gente pensa que esse mundo só está viável para grandes culturas, inclusive, né? Seja na área do Paulo, aí, acredito, para pecuária de grandes produtores, como para agricultura de grandes produtores. E eu acho que a gente tem que trabalhar para desmistificar isso. Tem muita coisa acessível.
Nós mesmos da John Deere recebemos constantemente essa pergunta, se a gente está focado, né, só na agricultura de grande porte, e hoje nós temos também a nossa plataforma digital que conecta todos os nossos equipamentos que estão no campo, e muitas coisas nós desenvolvemos em aplicativo de celular. O aplicativo está acessível para qualquer agricultor, de qualquer tamanho, seja para usar as nossas tecnologias, ou seja para usar o aplicativo dentro da cabine da máquina. Obviamente, a experiência às vezes não vai ser a mesma, né, de um equipamento grande e tecnológico, mas ele tem meios de já começar seja a documentar uma operação, seja a fazer o tracking mesmo, né, o rastreamento daquele equipamento por um celular que pode estar ali junto ao quem está operando o equipamento. E, Paulo, só vou, nessa pergunta que eu estou te fazendo também, eu queria só pegar um dado que você disse numa das suas falas, sobre o aumento da produtividade em 10 vezes. Que, na verdade, a gente consegue transformar um pequeno pecuarista, né, que ele vira um médio pecuarista da noite para o dia. Então, se você pudesse falar um pouquinho também dessa transformação, que realmente é maior do que as taxas chinesas de crescimento, né? Bom, vamos lá, Gil. Eu pegando o gancho que a Estela falou, sim, concordo, a pecuária é um pouco diferente, muito diferente, né, da agricultura nesse aspecto, da adoção de tecnologia por tamanho, né? Se o cara é concentrado, se o cara é médio, se o cara é pequeno. A resposta, sim, com relação à tecnologia, ela está acessível, talvez até muito mais acessível do que a própria agricultura, onde você pressupõe grandes investimentos em capex, é muito capital intensivo, de repente, você comprar uma máquina em que pese a parte de financiamento, né, o capital de terceiros para a agricultura é um pouco mais acessível do que a pecuária. Mas o grande problema, talvez acho que a grande provocação que eu faço para o setor que eu represento, não é de tecnologia, não é de adoção da tecnologia por questão de inviabilidade econômica, mas sim o desafio de implementação da tecnologia por um problema de modelo mental, né? De uma atividade que ainda vem muito com uma visão extrativista, aonde você não precisa fazer, segundo o que alguns ainda pensam, né, o beabá do tipo fazer um manejo de pastagem adequado, fazer um protocolo de inseminação artificial, cuidar da entrada do seu capim, que é o seu maior ativo. Então, coisas muito básicas ainda não são feitas na pecuária. As soluções de tecnologia que estão vindo são soluções muito mais amenas, não estamos falando de nada autônomo na pecuária ainda, não está nesse momento, né? Não é o que a John Deere faz, por exemplo. Mas nós já temos muitas soluções que resolvem muitos problemas. Por exemplo, análise por espectroscopia, por exemplo, da qualidade de proteína bruta e energia que você tem numa pastagem, para que você possa otimizar o que você tem de melhor e não ficar 100% utilizando ração ou suplemento. Nós temos essa vocação tropical no Brasil. Isso não é feito, né? Coisas muito básicas estão sim acessíveis. A nossa tecnologia, por exemplo, que é uma tecnologia de tomada de decisão, às vezes parece caro para o pecuarista, mas só vai se tornar caro se ele não adotar os cuidados e as iniciativas para a implementação correta do sistema, porque o sistema como nós, por exemplo, não representa mais do que 15% do valor que a gente vai entregar a mais para ele, né? Então, assim, ela fica cara porque a lógica de necessidade de capital de giro do pecuarista é um pouco diferente do agricultor. Ele tem uma lógica de capital de giro de que ele não toma risco, ele não investe, ele precisa cortar custos. Essa não é a lógica da equação de valor da pecuária, pelo contrário, né? Você vai precisar fazer equações e você vai precisar de capital para que você consiga lá na frente tirar o melhor lucro, porque você vai mexer com algumas taxas, algumas variáveis, como, por exemplo, taxa de lotação, etc., que são importantes. A sua pergunta, na verdade, quando eu disse da multiplicação, eu disse que a nossa proposta é a multiplicação da rentabilidade 10 vezes, e não da produtividade. A gente entende que a produtividade, o incremento de produtividade nem sempre vai trazer a maior rentabilidade. Então, acho que a gente tem um problema na pecuária muito grave, que é de uma margem muito baixa, né? Então, uma margem aí do último 2019, o benchmark da média da pecuária brasileira foi R$ 33,00 por hectare por ano de margem, né? A média da pecuária brasileira, e os top 10, os top 30 estavam entregando aí R$ 400, R$ 500 de margem, e os top 10, R$ 1.500. Então, isso não é um problema do negócio, isso é um problema de dentro de casa.
E aí a gente percebe que o que acontece é que, muito claramente, algum faz a sua lição de casa como uma empresa, que na verdade não é nada mais do que você tratar aquilo como um negócio, como uma empresa, e outros não fazem. A tecnologia ela vai vir apenas para dar uma facilitada nesse processo. Mas a visão de negócio, este, no meu ponto de vista, é o maior desafio da pecuária hoje. Obrigado, Paulo. Aí eu pego uma caroninha sobre a mudança cultural que você citou. E, Estela, digamos que eu convivi com uma família que mandou, né, a sua terceira geração para fazer estudos lá fora sobre a agricultura 4.0. Mas o seu avô, naturalmente, não entendia muito sobre isso e ele disse um dia que estava bastante confuso. Mas digamos que você está ali atendendo uma família que é de agronegócios, que tem até caixa para isso, mas ele fala assim, a partir de agora eu quero me tornar inovador, né, transformar a inovação, fazer os conceitos que o Paulo falou muito bem. Qual seria o seu primeiro conselho para começar nessa agricultura 4.0, que para muitos já está avançado e para outros ainda, como o Paulo disse, precisa fazer o seu exercício de casa? E depois eu passo para o Paulo, por favor, Estela. Eu acho que, para começar, existem muitas maneiras, né, Gil, de começar. Eu diria que talvez seria apostando na nova geração, porque eu acredito que a nova geração ela já vem com esse modelo mental que o Paulo comentou, um pouco diferente das gerações que são mais antigas, né? A gente olha para os mais antigos, talvez eles são um pouco mais desconfiados, não é regra, né? Isso não depende de idade, porque tem pessoas que têm mais idade, têm uma cabeça muito mais avançada do que os jovens. Né, mas eu talvez pensaria, se nesse exemplo que você deu, né, dos jovens estarem indo procurar a inovação, o meu conselho seria acreditar neles, né, e eles começarem a procurar. Eles têm N canais, né, para procurar. Seja as próprias cooperativas, seja, no nosso caso, rede de concessionários, que ali ele encontra tudo que está disponível para ele começar hoje, né? Se a gente olhar para o caso da agricultura, ele pode já pensar, por exemplo, em aquisição, seja de equipamentos novos, seja de tecnologias para equipar o equipamento que ele tem, e pensar em como é que ele começa do básico, né, que é a agricultura de precisão, por exemplo, que é documentar as áreas, entender variabilidade, entender o que está acontecendo dentro da propriedade, dentro da lavoura, e isso rapidamente vem para o mundo digital, né? Hoje as tecnologias elas são muito intuitivas e muito fáceis de usar. Né? Então, como é que ele vem para esse mundo, começa a procurar informação e começa a utilizar, né? Ele vai ver que tudo já está conectado do que está acontecendo na lavoura pelo aplicativo de celular ou uma aplicação na web que ele pode estar acompanhando essas operações. Então, o meu conselho seria começar por aí, procurar cooperativas e distribuidores e concessionários. Ele vai encontrar bastante informação. Bacana. Paulo? Eu acho que o conselho, na verdade, né, sempre trazendo a sardinha para o lado da pecuária, a primeira pergunta que eu faria é por que você quer inovar? Né? Para mim, inovação, como eu falei, tem a ver com mudança, processo de mudança. Então, a primeira pergunta é, você quer mudar por quê? Não está dando certo o seu negócio? Você precisa mudar? Né? E aí, na maioria das vezes, infelizmente, na pecuária, a resposta é sim, você precisa mudar. E aí você começa a jogar para a própria pessoa uma autorreflexão do que ela está fazendo de errado. Ela vai começar a ver que a primeira inovação que ela vai ter é na forma dela pensar, né? Por exemplo, um tema que para nós é muito caro e muito importante, nós que estamos no setor que produzimos proteína bovina, que é uma discussão enorme que tem no mundo em termos de problema de sustentabilidade com relação à produção de boi, por exemplo, que todo mundo sabe. Um discurso que é muito caro é a questão da preocupação ambiental. E aí, quando você olha para a pessoa, quando você olha para o produtor, se você não conseguir compreender ou ao menos convencê-lo de que fazer uma pecuária sustentável dá mais lucro, e ela dá mais lucro, você não pode nem passar por uma segunda etapa de discussão. Porque se a pessoa quiser inovar porque é legal, ela não vai chegar nem na primeira semana disso, porque não vai fechar a conta, né? Se a pessoa quiser inovar
apenas no aspecto de tecnologia, de produto, ela pode comprar tudo que ela quiser no mundo que não vai rodar nada, né? Essa é uma clareza que a gente tem. Agora, se a pessoa tiver um modelo mental, se ela tiver um pensamento de que tem algo ali, não só no negócio dela, mas na cadeia dela, nós temos que pensar em ecossistema, nós temos que pensar em cadeia. Na cadeia dela, que está desbalanceado, e ela conseguir entender aonde ela se conecta e o que ela precisa fazer, eu acho que é um grande passo. Porque aí depois, a tecnologia, né? Eu sempre coloco a tecnologia, por incrível que pareça, né? Eu sou provedor de tecnologia, mas sempre coloco a tecnologia no segundo plano. Primeiro vem a educação, primeiro vem o conhecimento, né? E o conhecimento, Gil, você sabe muito bem, ele está disponível, ele está de graça. Hoje mesmo eu estava vendo uma grande defensora brasileira conhecida do bem-estar animal, e a pergunta que ela faz é a seguinte: se todas as informações técnicas, econômicas, sociais, todas elas, estão presentes gratuitamente, de forma fácil e acessível, por que as pessoas não utilizam, por que as pessoas não tratam os animais com bem-estar? Então, você concorda que não é uma falta de tecnologia, ou é cara a tecnologia, é um passo anterior, pelo menos na pecuária é assim, é um passo anterior. Você precisa se informar, você precisa ter conhecimento, entendimento, entendeu, Gil? A pessoa tem que ter entendimento do mundo que ela está vivendo, porque hoje a nossa geração, como você falou, como a Estela falou, a geração que vem agora é uma geração que não está preocupada exatamente com as lógicas que nós tínhamos, por exemplo, de lucro, rentabilidade, produtividade, etc. O que ela está querendo saber é o que está por trás do bife que eu estou produzindo. Valor perceptual. Valor perceptual. Como que nós agregamos valor perceptual? Ah, Paulo, isso é uma discussão etérea, poética. Não, não tem nada de poesia. Nós temos um dever de prover alimentos, tanto eu quanto a Estela, vamos chamar assim, representante de alguns setores, temos um dever de prover e vivemos no mundo onde você tem um problema, no mundo, né? De recursos, né? E aí, quando você vê que com tecnologia, obviamente que com tecnologia e com entendimento, você produz melhor e mais sustentável, isso muda tudo. Isso muda tudo, Gil. Então, acho que esse, para mim, é o primeiro discurso, acho que a primeira quebra de paradigma para a adoção de uma tecnologia que seja, de fato, implementável. Muito bacana, Paulo, e é interessante porque nos meus estudos nós estamos falando já que chegou ao fim da era da informação, agora é a era da sociedade global do conhecimento, porque, como você disse, qualquer informação hoje está lá fora, o que a gente tem que entender é o que vai ser importante para nós, como a gente pode utilizar. Agora, o fato interessante dessa nova era do conhecimento global é que a grande maioria das pessoas optaram por que nós estamos chamando na academia da paixão pela ignorância, que é, mesmo tendo acesso, não querem saber, né? Mesmo sabendo um debate que ele está fazendo aqui na noite de hoje, falando sobre a pecuária 4.0, a agricultura, mas fala assim, não, deixa passar, a gente está fazendo isso há 30 anos, e aí eu concordo plenamente sobre essa mudança cultural. Eu acho que até um ponto importante, você falou, e aí eu volto para a Estela, mas pego um gancho aqui do Paulo, tem se falado muito sobre a pecuária sustentável, sobre a agricultura sustentável, né? E eu li alguns papers da John Deere falando sobre isso, e eu acho que até a gente podia, se você puder, contar um pouquinho como é a sua visão, né, e a visão das organizações de vocês sobre esse conceito da pecuária e da agricultura sustentável. Então, a gente começa com a Estela. Por favor, Estela. Legal, Gil. É até ótimo gancho, porque isso está dentro da nossa visão, né? Nossa visão é bem clara que nós queremos que os nossos agricultores, os nossos clientes, no caso da John Deere, sejam os mais rentáveis e sustentáveis produtores do mundo, né? Então, isso está muito enraizado dentro da gente. Qualquer produto, qualquer tecnologia que a gente vai pensar em fazer, investir, tem esse pilar muito grande da sustentabilidade, né? E aí eu vou pegar um gancho também do que o Gil falou, né, sobre essa questão de conhecer o que está por trás disso e conhecer o que é sustentabilidade, o que a gente fala sobre sustentabilidade, né? Se a gente for olhar para essa evolução gigantesca que a gente teve nos últimos 50 anos, a gente começou falando de agro 1.0, 2, 3, 4, estamos chegando no 5. Né? A gente olhar para o 1, para o 2, nós ficamos muito tempo dentro daquele período. Se a gente olhar para os últimos 50 anos, a gente teve uma revolução gigantesca, e se a gente olhar para os últimos 10, o salto foi maior ainda. Né? E aí, dentro disso, como é que eu conecto isso à sustentabilidade? O que a gente está buscando, no final das contas, com todas essas
práticas agrícolas e tecnologias no campo é produzir mais com menos recurso em menos área. Então, nós queremos fazer com que a mesma área que o agricultor tenha hoje, ele consiga ser muito mais produtivo, né? E isso vai gerar muito mais lucratividade, muito mais sustentabilidade. Por outro lado, outra área que a gente trabalha muito forte aqui dentro é como é que a gente racionaliza a utilização dos insumos. Então, assim, o nosso equipamento é pensado em como é que, por exemplo, eu tenho que aplicar um fertilizante ou eu tenho que aplicar um defensivo agrícola. Como é que eu faço o melhor uso disso ou a melhor aplicação disso no campo, né? Então, antes a gente tinha um equipamento que se regulava ali, a dose era uma dose inteira para tudo, né? Hoje, com a agricultura de precisão, como eu falei, que a gente olha para essa questão da variabilidade e com todas as tecnologias, inteligência artificial, sensores que nós temos ali equipados, a gente tem a capacidade de enxergar onde se precisa aplicar ou não. Então, a redução da quantidade de insumos que vai ser utilizada é um ganho gigantesco para o produtor, para a cadeia, e pensando na questão da sustentabilidade da cadeia como um todo, né? Paulo, quer fazer alguns comentários sobre esse conceito? Mesmo porque você trouxe ele. Eu acho que é maravilhoso, né? Assim, nós temos uma visão bastante alinhadas, né? Assim, a Bovexo, ela, por exemplo, a nossa empresa lá, ela tem como missão otimizar, né? O que a gente faz é otimizar decisões, né? E quando a gente otimiza decisões, a gente está otimizando recursos, está otimizando dinheiro, a gente está otimizando áreas de pastagem, a gente está melhorando taxas de lotação, a gente está criando estratégias de dieta onde pressupõe que o animal vai estar à mercê de uma dieta, uma oferta nutricional de pastagem que é um absurdo neutralizador de carbono, né? Então, tem muita gente que acha que a pecuária, o animal lá, o pum do boi, destrói o mundo, etc., mas não sabe que um pasto muito bem manejado, um sistema radicular muito pronto e muito bem manejado, por isso que a gente está aqui, ela está falando de pecuária e de agricultura, mas, na verdade, nós estamos falando de quase uma coisa só, né? Porque, assim, o pecuarista, o dia que ele se colocar como agricultor, um cara que está, na verdade, tendo uma lavoura de pasto, de pastagem, ele deveria ser um primeiro agricultor, né? Ele só vai usar o boi como a colheitadeira, né, Estela? Não sei se a Estela vai fazer boi lá, né, na John Deere um dia, né? Mas a nossa colheitadeira é o boi, e você maneja isso, você tem um sistema maravilhoso de neutralização de carbono, que a cada um animal, já tem estudos que falam que cada um animal neutraliza um carro de emissão de carbono. Então, essa visão, esse tipo de visão nova, não é nova, né? É uma visão onde a ciência está mostrando isso. É uma visão que a gente não deveria nem começar, nem discutir isso mais, né? Assim, eu conversei essa semana, eu liguei para um cliente meu para ter. Eu gosto muito de teoria, eu gosto de paper, tal, mas eu gosto de ouvir o cliente. Aí eu liguei para o cliente meu, liguei para 2 clientes meus e perguntei assim: ô fulano, como que Bovexo, como que você percebe que a ferramenta que você colocou aí para te aumentar teu lucro na decisão, como você percebe, se é que você percebe, que ela ajuda o meio ambiente, né, a sustentabilidade sob o aspecto ambiental? Um deles respondeu assim, tecnicamente, como eu falei, é maravilhoso, porque você otimiza a pastagem, além de você ganhar dinheiro com isso, você melhora, você neutraliza carbono e tal. O outro virou para mim e falou assim: sabe como que vocês me ajudam? Da seguinte forma: vocês me fazem ganhar dinheiro. Vocês aumentam o meu lucro substancialmente. Quando o meu lucro está grande, me sobra dinheiro para fazer tudo que eu tenho que fazer, para cercar PP, né? Para fazer uma pastagem, para você fazer um consumo ideal. Então, assim, cara, você me dá segurança para que eu passe a poder pensar sobre obrigações, entre aspas, ambientais ou coisas que não sejam obrigação. Então, de fato, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, ela tem que estar alinhada com a sustentabilidade econômica, óbvio. E acho que o que a gente está tentando prover, e é muito do pitch que a Estela está falando também, é isso. É prover soluções, recursos, ferramentas, porque na medida que um cara produz muito bem, né, ele vai ver que ele não precisa destruir nada e pelo contrário, né, quanto mais ele repõe, ele tem um ganho, um acréscimo, um adicional na margem dele, que é em razão disso, fora o adicional que nós temos aí que não é tangibilizado, que é você
né? Você está cuidando do teu ambiente, das próximas gerações e tudo mais. Então, eu acho que... Agora, o problema, desculpa, só para finalizar, o problema é que isso é muito mal comunicado, Gil. Nós comunicamos muito mal. Eu aposto aqui que deve ter algum pecuarista me assistindo, né? Que deve ter algum pecuarista, deve estar me xingando. Fala, porra, o que esse cara tá aí? Ele é da Greenpeace, ele é ongueiro e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Entendeu? Essa discussão que você falou aí, das facções de pessoas que estão cegas diante da informação, elas não querem saber, isso é um dos maiores corrosivos da nossa sociedade. Isso é terrível, né? A pessoa que, tendo a possibilidade de ter a luz, não quer ter a luz, né? Ou quer utilizar isso de forma desvirtuada. É isso que arrebenta com o nosso agronegócio, né? E aí você fica dando, aí você fica dando margem para a França, para um monte de gente ficar falando da nossa pecuária, da nossa agricultura, porque você tem meia dúzia de pessoas, né, que é o que aparece. Então, a gente comunica muito mal. Esse que é o ponto, do meu ponto de vista, né? Eu concordo plenamente, Paulo. Eu acho que na nossa indústria de agro está se comunicando mal globalmente, está deixando com que mentiras se tornem realidade, né? E aí eu já puxo um gancho, o nosso tempo voou, mas ainda a gente tem um tempinho aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre... né, eu estudei alguns cases de agricultura de precisão da China e é impressionante como eles estão realmente dando um salto em relação a todos. Só para explicar para o nosso público, EA Economy é um termo criado para explicar a economia da inteligência artificial, que muito mais do que adotar tecnologias, como foi bem dito pela Estela e pelo Paulo, é adotar novos tipos de comportamentos e formas de trabalhar. E a China está liderando isso, né? Eu vi um case dele sobre a pecuária de precisão usando a inteligência artificial em todos os sentidos, para evitar as doenças, etc. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, né, da Estela e você também, Paulo, como que você que foi CEO de uma empresa que há muitas, né, décadas atrás, não sei se um século, começou a produzir carroças, né? E de lá saiu uma empresa como a sua de inteligência artificial. E da Estela, que está hoje numa empresa que é mundial, né, que é uma marca conhecida em todos os locais, mas que tem uma grande participação no Brasil. Como você vê o nosso Brasil? Né? Eu sei que não é um estudo de futuro, é uma futurologia, mas como a gente pode se preparar para um momento onde você tem uma China que sabe se comunicar, que está usando o deserto, uma série de coisas? Como vocês enxergam essa adequação entre dois grandes gigantes, Brasil e China? Eu acho que tô pensando aqui para responder essa pergunta, né, Gil? Mas eu vejo muito assim essa questão da união, até pegando o gancho do que o Paulo falou antes, né, e você concordou sobre a questão da comunicação, né, que a gente se comunica muito mal, então assim a gente tem que se comunicar melhor e se fortalecer e buscar alianças, né? Se a gente tem a China saindo na frente em algum sentido, como é que a gente também não fica para trás e como é que a gente busca aliança, como é que a gente colabora, né, nesse sentido. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, né, e nós precisamos nos unir, seja como indústria, seja com a academia, seja com os produtores, de como é que a gente se alavanca, né, e aproveita esse potencial que nós temos para não sermos engolidos, né, por outros concorrentes aí. Eu acho que assim, essa relação, o Brasil não produz comida para o Brasil só há muitos anos, né? Então, assim, nós somos uma nação estratégica sob o ponto de vista de segurança alimentar. Então, isso é uma questão macroestratégica, né? Então, óbvio que eu sou como a Estela, eu penso em competição, eu penso em mundo colaborativo, eu acho que é assim que as empresas têm que trabalhar, em ecossistema, muito bem. Mas quando a gente está falando de uma política macro, onde você tem aí uma estratégia de segurança alimentar, a situação passa a ser um pouco difícil e eu tenho certos receios de depender economicamente do ativo intelectual tecnológico da China, sinceramente, né? Desculpa, é o que eu penso. Eu acho que eles vão mandar para a gente o que for interessante mandar para a gente e vão extrair da gente o que é interessante extrair da gente. Eu acho que a nossa grande força está dentro de casa. Eu acho que nós temos, repito, você sabe muito mais, que você é professor, você está na academia e tal, mas é bem notório que nós temos um capital intelectual diferente, né? No Brasil, a gente tem muita gente, muita cabeça boa. Nós temos muita demanda para desenvolver regras de negócio,
né? Nós somos um povo que a gente tem um monte de problema, né? E aí isso é absolutamente fértil para a gente desenvolver soluções de forma criativa, isso tem tudo a ver com inovação, ou seja, você tem uma restrição, né? Você tem problemas, claro, o problema, acho que o maior problema que a gente tem é a abundância, né? Então isso não passa a habilitar a nosso favor sob o aspecto de desenvolver intelectualmente ou tecnologicamente, mas do outro lado a gente tem uma série de issues aí que eu acho que faz com que o Brasil possa, sim, ser uma potência tecnológica, porque você tem multinacional aqui, você tem muito recurso aqui, óbvio que não é o nível de universidade que você tem nos Estados Unidos, que está todo esse apoio para a coisa acontecer como no Vale do Silício, etc. Falta muita escola técnica aqui para tirar as coisas que estão do mundo gasoso, passar para o mundo líquido. Então, tem uma série de coisas que tá para acontecer ainda, mas só para finalizar, eu acho que talvez, né, como você falou, futurologia, mas assim, no momento em que o consumidor, que é quem paga a conta, agora vamos falar de Brasil, no momento em que o consumidor coloca uma demanda e coloca determinadas exigências para o teu produto, seja de qualidade, seja de sabor, seja de não toxicidade, não poluição, aspectos, por exemplo, de saudabilidade humana agora, que é muito importante. Então, você produz alimento agora com aspecto medicinal, comida como remédio, né? Esse mundo preventivo da medicina, que é super caro para a nossa nação, quando a demanda surge, a gente tem que se virar. E aí o cara, Gil, que não está fazendo a lição de casa, a conta não vai fechar. Aí sim corre o risco da China vir aqui, como está fazendo, comprar as propriedades, e aí essa posição estratégica que a gente tem, pelo menos do nosso pasto, da nossa água e do nosso solo, passa a ser um problema. Então, é bom que a gente corra atrás disso, porque só falta para a China água e sol e pastagem, o resto ele já tem tudo, né? O que é bacana é que, só para contar algo que tem relacionado com a nossa conversa, alguns anos atrás, o presidente de uma grande empresa da Microsoft, né, veio ao Brasil porque ele queria combater a pirataria, né? Steven Ballmer. E aí a pessoa que estava à frente desse projeto de receber, ele falou assim, para eu explicar para você por que tem pirataria no Brasil, você tem que ir aqui na frente, que tem a segunda maior favela de São Paulo, e ver por que as pessoas fazem pirataria. E lá ele percebeu que existiam outras prioridades. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que você disse sobre conversar com os clientes é importante. Eu acho que isso fica também uma das grandes lições dessa nossa conversa, porque o que você falou sobre se você gera lucro, aí ele tem dinheiro para fazer outras coisas, na academia isso é chamado de curva de Kuznets. A curva de Kuznets é algo que é estudado há 40 anos, quando uma renda per capita de uma região, vários países estudados, vamos pegar aí a capital da Coreia do Sul, chegou a $4.000 a renda per capita, naquele exato momento você começa a falar de despoluição do rio que passa no centro da Coreia do Sul, você fala de sustentabilidade em todos os ângulos. Então, concordo que é através do lucro, no sentido de você prosperar, que a gente vai conseguir deixar fazer essa equação da agricultura de precisão do século XXI. Dito isso, eu tenho aqui os 3 slides que eu queria concluir a nossa conversa, mas antes, evidentemente, vocês são as estrelas, com as palavras finais. A gente é muito cavaleiro com a Estela, mas agora a gente vai inverter só para mudar um pouquinho. As palavras finais, primeiro com o Paulo, seus recados, está aberto, tem aí um tempo que você desejar, por favor. Primeiro agradecer, né, assim, o evento, apesar de ser sexta-feira, 7h30, espero que tenha bastante gente assistindo, ainda que seja em casa tomando cervejinha aí. A gente não está, né, Estela? A gente está tomando água aqui, mas super feliz de poder participar. Puta, um prazer conhecer você, Gil, Estela. Eu acho que, assim, a mensagem é essa. Eu acho que não tem segredo, não tem nenhum segredo para se transformar. Primeiro, você precisa querer, você precisa entender, né? A transformação, o primeiro passo para você inovar alguma coisa é você olhar para dentro de si e ver o que você está de errado em você e por que você precisa mudar, ponto. Se você não tiver essa compreensão, cara, esquece, entendeu? Sei lá, vai fazer outra coisa da vida, não pensa nisso, né? Então, faça um autodiagnóstico, né? Tenha entendimento. Segundo, vá se educar. Educação. Conhecimento, não existe nada, né? Nem o dia que a Estela fizer o boizinho autônomo para a pecuária, nem neste dia você vai poder suprimir a educação. Jamais você vai poder suprimir a educação, porque isso é a base, é a base de segurança do ser humano,
né? Talvez o único ativo que a gente não vai conseguir terceirizar. Então, vá se educar. E terceiro, nós estamos num momento dinâmico. Estude um pouco a história, né? Tem um amigo meu que costuma dizer assim, o grande problema da humanidade e dos brasileiros é que eles não leem história. Eles acham que a história começa no dia que ele nasceu, né? Para frente. Não sabe que tem algo para trás. Quando você conhece a sua história, você vê que nós somos absolutamente dinâmicos. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade para estar aberto ao que está acontecendo, né? Claro, né? A gente sabe que talvez a gente nunca vai ter o entendimento da próxima geração, isso faz parte, né? Mas a gente tem que estar um pouco aberto para esse dinamismo do mundo, né? Do mundo VUCA, que todo mundo fala, etc. Mas é verdade, nós precisamos, de fato, ter esse autoentendimento, essa compreensão, se educar e dar passos, né? Você não precisa fazer... você quer investir, vai falar para o pecuarista que está ouvindo aí, ou para o agricultor e tal. Puxa, é uma loucura. Não é loucura nenhuma, é passo após passo, né? Tire as coisas da cabeça, comece a se materializar com pequenas ações, que a hora que você vê, você está voando, né? Não tem segredo. Nós temos vocação para fazer isso, para fazer água. É vocação nossa. É isso. Muito obrigado, Paulo. E já com os agradecimentos finais. E a nossa querida âncora já está lá preparada, mas a gente já devolve para ela. Joia, eu vou ser breve aqui, então, também agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter conhecido o Paulo, de ter conhecido o Gil. Eu acho que essa é uma parte muito boa da gente participar dessas lives e desses eventos, como é que a gente expande nossos horizontes e expande o nosso network com pessoas que às vezes a gente não teria contato, né? Então, primeiro é realmente agradecer. E gostei muito aí das palavras finais, né, do Paulo, então vou pegar esse gancho também, de como é que a gente começa a mudar em si e mudar o outro, né? Então, quando a gente leva isso lá para a agricultura, uma coisa que a gente tem muito em mente é assim, como é que com todas essas tecnologias e adotando tecnologia, o próprio agricultor vai tornar a vida dele mais fácil e ter mais tempo para usufruir ou para compartilhar desse tempo com a família dele, com os filhos dele, o que a gente quer deixar para a próxima geração. Então, a gente como indústria pensa muito nisso, a gente como pessoa, estou falando por mim, a gente pensa muito em o que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? Então, trazer isso também para a realidade do agricultor, de como é que a gente está trabalhando, pensando para que ele também deixe para as próximas gerações e principalmente para otimizar o tempo dele, para que ele tenha mais tempo para usufruir. Obrigada, gente. Olha, Paulo e Estela, foi uma honra estar com vocês. Sigam eles nas mídias sociais deles, no LinkedIn, façam negócio com eles. E eu, como professor, vou pedir só uma pequena licença poética, que eu separei 5 slides para a gente, ano que vem, eu, Paulo e a Estela e a nossa querida âncora estejam juntos aqui em 2021. Eu quero trazer uma pitadinha para o futuro, tá? Bem rapidamente aqui, só para a gente falar desse futuro. Eu queria trazer um conceito que está sendo debatido hoje. Na verdade, são 8 anos de trabalho de Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro japonês durante os últimos 8 anos, e ele disse: se é uma sociedade da imaginação, de um superconhecimento científico e de uma superinteligência e da ética no centro de tudo, na última cúpula do G20 presencial, que foi no final do ano passado, em Osaka, no Japão, onde estavam os 20 países mais ricos, ele disse: nós não podemos chamar isso de quinta revolução industrial. E ele propôs um nome que foi assinado por todos os países, inclusive o Brasil, a Sociedade 5.0. Uma sociedade que coloca a educação no centro de tudo, como foi dito aqui pelos nossos convidados, que cuida do capitalismo e diz assim: o capitalismo é o processo, né, o sistema mais humano que nós temos, por isso que ele tem tantos erros, e nós temos que buscar as inovações para trazer mais igualdade. E eles disseram assim: se o mundo não for de todos os terráqueos, não será de absolutamente ninguém. E você, profissional do agro, né, investidor ou empresário, o que seja, você está ajudando esse mundo a dar o próximo passo. Dito isso, eu só queria trazer algo aqui para a gente pensar, né, não que tudo vai coexistir. Aqui vocês estão vendo o vídeo da maior fazenda vertical do mundo. Essa fazenda fica em Dubai, usa alta tecnologia. Temos que nos lembrar que Dubai é um grande deserto, mas a soma de todos os andares desse conjunto de prédios daria 300 andares. O que eles estão dizendo assim: para produzir legumes e verduras que são feitos aqui, que são consumidos nesse deserto e onde está o maior aeroporto de conexão internacional do mundo, a gente precisa fazer produção
produção vertical. Não que vai acabar com a agricultura de precisão horizontal, mas tudo vai coexistir, tudo vai ter que ter esse caminho. E aí, né, aqui já tem uma série de funcionamentos, né, e eu só queria trazer como é importante o que a gente discutiu sobre a economy. Todos nós, né, nessa agricultura, teremos que ter conhecimentos técnicos e também os conhecimentos especializados. Eu separei aqui um exemplo, aqui são apicultores que criaram uma plataforma de e-economy, onde eles compartilham qual é a produção de mel mundial, qual é a produção, enfim, se está tendo mortandade de abelhas ou não. Então, hoje, para produzir mel, como qualquer processo de agricultura, você precisa ter conhecimentos especializados e técnicos. E só para a gente sair um pouquinho da agricultura, mas ir também para a área de alimentação, aqui é uma aplicação de e-economy, de inteligência artificial, para os compradores de atum, né? Alguns atuns chegam a valer alguns milhares de dólares. Então, hoje, não importa se você produz, se você é um pescador de atum, se você é um grande produtor de soja, um pecuarista, né, de ponta, todos nós teremos que ter alfabetização de dados, alfabetização tecnológica e alfabetização humanas. Essa é a agricultura e a pecuária 4.0. E, por último, eu coloco aqui uma coisa para vocês. Aqui eu faço a curadoria de um curso em Stanford e eu levo os alunos no último dia de aula, que é um curso rápido de disrupção, para conhecer uma fazenda já do futuro. Essa fazenda, ela tem aqui, né, como vocês podem ver, tudo que está sendo... É uma vinicultura, todos os vinhos estão ali, como está a produção. Mas o que é interessante aqui, amigos, não é a tecnologia embarcada, porque aqui vocês podem conhecer várias aqui no Brasil. Mas quem criou essa vinicultura é um médico argentino que se muda para Palo Alto para dar aulas na Universidade de Stanford de Medicina. No meio do caminho, ele vende uma patente dele na área de medicina e resolve fazer uma fazenda digitalizada, uma fazenda 4.0. Esse médico continua lecionando como professor, que esse é o ofício dele. A família dele está ganhando um bom dinheiro, vendendo um vinho de altíssima qualidade, mas a família dele e a equipe dele está digitalizando casas de bebida em Bordeaux, Champagne, na França, viniculturas na Itália e cavas na Espanha. O que esse médico me disse é que ele não sabe o algoritmo que está por trás, mas ele teve parceiros como o Paulo, como a Estela, para conseguir fazer empresas como essa. Então, meus amigos, fecho com um documento da OCDE. Quem tiver interesse, é só pedir depois para a organização, eu envio. Eles falam assim, para essa era da agricultura de precisão, da agricultura 4.0, para essa era dos dados do e-economy, você precisa desenvolver algumas habilidades. Mas o ponto interessante é que só duas é ligado à tecnologia. Todos os outros, como foi dito aqui nesse debate, são coisas de pensamento humano, com pensamento lógico, ética, liderança, criatividade. Então, bem-vindos a uma nova era, bem-vindos a essa era realmente que vai mudar tudo. E o que eu posso dizer para vocês que, apesar de nossas discussões, né, não podemos mais usar velhos mapas para descobrir novas terras. Tem uma nova terra por aí. Obrigado, Estela. Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a organização. E voltamos para o estúdio. Um abraço para todos vocês. Bom final de semana.